era a muralha que cercava a poderosa cidade de Jericó. A muralha é tão extensa que estudiosos dizem que faziam-se casas em cima das muralhas. As carruagens cavalgavam em cima das muralhas. Tamanha era a sua magnitude, tamanha era a sua espessura. Jericó era invencível, mas Deus disse a Josué: pode ir, que eu te darei a cidade de Jericó. Era uma fortaleza, era uma magnitude. Jericó e seus habitantes. Josué então vai. Ele peleja contra Jericó de uma forma sobre-humana. Ele conquista. E Deus diz: dá 7 voltas ao redor de Jericó, e na última vez das 7 vezes, toca a trombeta. Então Josué faz isso, e ao som da trombeta, as muralhas começam a ruir e elas caem. Os israelitas entram, e eles entram e matam. Eles põem fogo e destroem tudo que há em Jericó. Não era para deixar pedra sobre pedra. Era para poupar apenas alguns utensílios para o templo do Senhor e para o serviço de adoração. Então aquela terra, depois de ser destruída, colocado fogo, depois das muralhas virem ao chão, aquela região de Jericó é tomada por Israel e faz parte agora da terra da promessa. Esse território é de vocês. Então parte do cumprimento da promessa havia se cumprido. A terra prometida, terra de descanso, essa terra foi conquistada. Agora haveria uma outra parte da terra prometida, uma outra parte para ser conquistada. Era a cidade de Ai. Israel então vai fazer a mesma coisa que fez em Jericó. Vai entrar, vai guerrear e tomar a cidade. Vai guerrear e saquear e tomar a cidade de Ai. Só que na cidade de Ai aconteceu um imprevisto. Algo deu errado. Eles não venceram. Eles não venceram a batalha. Eles foram derrotados. E Josué ficou perturbado com isso. O coração do povo se derreteu e Josué arrancou as suas vestes, pôs o seu rosto no chão e começou a chorar e começou a clamar. O que aconteceu? E nós vamos pegar então no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: enviando, pois, Josué alguns homens à cidade de Ai. Você pega lá na parte C. Subi e espiai a terra. Subiram e espiaram. Versículo 3. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns, 2 ou 3 mil homens, e não se fadigue ali, porque poucos são os inimigos. Versículo 4. Assim subiu o povo, alguns 3 mil, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram aqueles israelitas, uns 36. Então foi o número dos perdidos que morreram. Então Josué, no versículo 6, vai rasgar as suas vestes e ele vai chorar. O que aconteceu? Israel estava toda poderosa, magnífica, era um povo poderoso. Tinha um novo líder, Josué, que tinha fendido o Jordão. Eles entraram, eles pulverizaram, eles destruíram a poderosa e invencível Jericó. Agora chegam à cidade de Ai, se acampam numa distância razoável e dizem: calma, não é necessário mandar todo mundo para olhar a cidade de Ai. É necessário mandar todo o exército, assim como a gente fez com Jericó. Vejam,
Como é que nós podemos estratégias e conquistar a cidade? Mandou então espias, e eles foram lá e olharam e voltaram. E sabe o que eles falaram para Josué, meus amados? Josué, não se fadigue o seu coração. Ai, é pequena. Não precisa levar muita gente, como se fez em Jericó. Não. A gente ir lá, os soldados são poucos. O armamento deles nem é pesado. É uma batalha pequena, Josué. Não esquenta a cabeça. Leva lá uma meia dúzia de homens e nós vamos dar conta. Josué então fica tranquilo. Tem uma muralha que não é igual a Jericó. A força bélica não é igual a Jericó. É menor. Então, se nós mandarmos 30 mil homens para Jericó, não é necessário. Vamos mandar apenas 3 mil. Então foram e chegaram lá para travar a luta com os guerreiros de Ai. Perderam. Eles tomaram uma surra e ainda mataram 32 deles. Eles não entenderam, pois eles diziam: a batalha é menor, é pequena, mas nós perdemos. Então eles voltaram todos correndo de medo. E os guerreiros de Ai o afugentaram. Todos os guerreiros de Israel, eles perderam a batalha. Josué rasga sua veste e não entende nada. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Porque agora é a parte que eu e que você entra. Agora é a parte que eu e que você entra. Presta atenção. Esta palavra é para nós. Esta palavra é para você, que talvez já venceu grandes batalhas, que em oração e jejum, em obediência já triunfou. Você já venceu grandes Jericós, já travou lutas ferrenhas contra o pecado e venceu. Já travou lutas em crises conjugais insolúveis e venceu. Já travou lutas de altíssimo nível, até mesmo na área financeira, venceu. Já travou lutas terríveis familiares e venceu. Já travou lutas colossais com enfermidades, com doenças crônicas e venceu. Já passou tribulações, perigos. E tem um histórico de vitória. Tem um histórico de vida. Tem um histórico de vida cristã desde a sua conversão até hoje. Ou até algum tempo de tribulações gigantes, de crises em que você disse: Senhor, essa eu não vou dar conta de passar. Mas você passou, venceu, passou por cima, está de pé, se ergueu, venceu vícios, venceu hábitos, venceu áreas do caráter. Foi a sua Jericó, intransponíveis, colossais, invencíveis. Como você disse: nem mesmo sei se vou vencer, mas pela fé poderosa você venceu, pela oração, pela ação do Espírito Santo, você venceu. Só que agora chegou uma cidade de Ai na sua vida. Uma luta que parece menor, uma situação que parece boba, tola, uma situação como essa aqui. E alguém vai dizer para você: não fadigue o teu coração. É uma doencinha dessas doencinhas passageiras, é uma crise pequena, é um problema familiar corriqueiro, uma tribulação temporária, menor das ais que você já venceu. Mas nessa hora, não está dando conta de vencer. Você está sendo ferido por ela. Está derramando a sua força e está acabando com você. E você diz: como? Como? Eu já venci. Eu tive vigor, fé, intrepidez, ousadia. Encarava as adversidades, os problemas e os vencia. Agora estou lidando com uma situação que é menor e não estou vencendo. Muito pelo contrário, estou dominado por ela.
fui vencido por ela, fui ferido por ela, e até estou correndo dela. E essa palavra é para você, meu querido. É para você que não entende, porque aquele pecado que você sempre dominou, agora está te dominando. Você não consegue vencer aquelas lutas, porque elas são tão grandes, que a tua fé exercida e a força que Deus te dava, naquele tempo você vencia, mas agora não vence. Você não sai do lugar. Veja, quando Josué teve a notícia que perderam, ele se prostrou. E o que significa se prostrar? Estagnar, paralisar. Ele parou. Sua vida não está assim, irmão. Quantos meses a mesma coisa? A repetição, a mesmice, o paradeiro, a atrofia, estagnação. Por que você parou? E eu te digo, meu amado, você parou por duas coisas. Primeiro, você parou pela derrota. Segundo, você parou pelo choque da derrota, porque ela é aparentemente menor, porque as aparentes vitórias que você conquistou. Esse é o quadro da maioria dos cristãos atuais. Cristãos que no seu primeiro amor venciam. Cristãos que no seu primeiro amor cresciam na graça e no conhecimento. A imagem de Cristo. Cristão que pela fé obedecia e se submetia à palavra de Deus e à graça de Deus que se manifestava. E as crises conjugais, as crises financeiras, os problemas do corpo, as enfermidades, enfim, a vida cotidiana que tem que ser vivida pela graça. Pessoas destemidas, ousadas, famintas, corajosas, poderosas, e que não mediam forças para os obstáculos, que venciam os gigantes e que agora se veem paradas, passivas, e não estão conseguindo livrar e nem lidar com essas mínimas coisas. Então essa mensagem é para você, irmão. O que ocorreu? Porque Israel perdeu uma batalha menor? Porque Israel ficou estagnada? Porque Israel não venceu uma batalha aparentemente menor, a cidade de Ai? E porque você não consegue mais? E porque você estagnou a sua fé? E não cresce, nem na graça, nem no conhecimento, nem no caráter de Cristo, nem vence qualquer que seja o mínimo obstáculos. E nós vamos ver por quê. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou por terra, o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos, e disse Josué, ah Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar esse povo ao Jordão, para nos fazer passar e perecer? Tomara nos contentaríamos com ficar além do Jordão. Josué pôs o rosto por terra e começou a clamar, a chorar. O que é que está acontecendo? A mesma pergunta que você faz, a mesma dúvida que você tem. Por que eu estou perdendo? Por que a minha vida tem esse lixo? Por que a minha vida também está esse lixo? Por que eu sou uma pessoa atrofiada, miserável? Por quê? Porque eu sou uma pessoa tão atrofiada? Por que é que eu não concebo? Por que é que eu não tenho progresso na minha vida? Por que é que eu perdi? Por que é que hoje eu não consigo mais? Eu já ganhei batalhas muito maiores. E Josué fez isso, meu irmão. Ele clama, Deus ele. Veja só o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está sobre. Sabe por que você perdeu?
Sabe por que vocês perderam? Versículo 11. Israel pecou e até transgrediram o meu preceito que eu lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema. E eu quero que você comece a gravar essa palavra anátema. Porque eles tomaram do anátema. E também furtaram. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 10, Deus diz: Josué, sabe por que vocês perderam? Sabe por que você perdeu uma guerra menor? Sabe por que você está estagnado? Sabe por que você não conseguiu triunfar sobre um oponente aparentemente menor? Por quê, Senhor? Porque Israel tomou do anátema. Porque tem anátema no meio de vós. Porque vocês estão carregando entre vós o anátema. E o anátema é a causa de Israel perder. O anátema é a causa da derrota de Israel. O anátema. O que quer dizer a palavra anátema? O anátema quer dizer amaldiçoado. Significa que Deus quer dizer: Israel perdeu porque está sob maldição. Israel perdeu e está amaldiçoado. Há uma maldição que está sobre ela e o impede de vencer. É uma maldição. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma antiga capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, cobicei-os, tomei-os, eis que estão escondidos na tenda, e a prata debaixo da tenda. Por que vocês perderam, Josué? Porque tem anátema no meio de vós. A tradução para anátema é maldição, amaldiçoado. Porque vocês estão debaixo da maldição. E o que é o anátema? Versículo 21. A capa babilônica, os 200 ciclos de prata, os utensílios. Um dos israelitas, quando destruíram Jericó, os despojos de Jericó, a capa, a prata, ele tomou para ele, escondeu na bolsa e levou rumo a Canaã, quebrando assim a palavra de Deus que diz: vai a Jericó, destrói tudo, coloca fogo em tudo, e de nada dela tomais, a não ser algo para a casa do Senhor. E o que é que Acã fez? Desobedeceu, porque tudo que estava ali era maldito, era dos cananeus, e não podiam ser levados para o meio dos israelitas. Mas Acã desobedeceu, achou bonito, foi tentado, pegou a capa, pegou a prata, pegou os utensílios que ele achou bonito e levou para ele. E quando Israel andava, lutava, caminhava, aqueles objetos estavam escondidos entre o povo, e esses objetos eram uma desobediência, uma maldição para Israel. Então Deus vem e diz: vocês perderam a batalha porque há uma maldição em vocês. Há um anátema sobre vocês. Há um negócio escondido entre o meu povo que traz a maldição, e é o anátema. Então o que acontece, amados? Por causa daqueles objetos furtados, que era de uma terra estranha, de uma terra maldita, que deveria ser destruído e colocado fogo, aquele objeto escondido com Acã no meio de Israel amaldiçoava Israel. Então, quando Israel foi pelejar contra Ai, aquele objeto que trazia maldição sobre Israel, fez com que Israel perdesse a batalha. E como é que eu trago isso para você, meu irmão? Deus está te respondendo. Deus está respondendo a questão, e a questão de muita gente. E que pode ser um divisor de águas, entenda. Você talvez não está vencendo mais, não está saindo mais do lugar. E sabe por quê? Porque talvez, sutilmente, você também tem tomado do anátema e está levando consigo o anátema. Você está escondendo, assim como Acã estava escondendo aqueles utensílios com ele, e estava conduzindo aqueles utensílios com ele.
Talvez você está escondendo algo que está trazendo maldição para a tua vida, e por causa desta maldição, você não está mais obtendo vitória. E o que é o anátema na prática, meu irmão? Vamos dar uma olhada na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história. O anátema pode ser uma revista pornográfica, é o anátema. Porque há dois tipos de anátema, meu irmão. O externo, o que aparece, e o interno. Veja no versículo 21, tem parte na minha tenda e a prata está debaixo. Um está exposto, o outro está escondido. Veja, o externo pode ser um CD, um DVD imoral, uma música imoral que ouvimos, um site de pornô que visitamos, mas ninguém sabe. E aí nós não sabemos porque não conseguimos mais ter vitória sobre determinados inimigos. Por quê? Porque é o anátema, é esse hábito. Sabe o que é o anátema? É a falsidade, é a mentira que o cristão não deve fazer. Quantas coisas adquirimos com mentiras, com fraudes? É esse objeto roubado que você comprou. É a sua consciência que sabe que esse objeto foi roubado e você não toma nenhuma iniciativa. É o anátema. É um objeto que você adquiriu e veio de uma forma estranha, e que você, inclusive, a tua consciência diz isso é ilegal. Você sente a sua consciência te dizendo, isso não pode acontecer. E você adquiriu esse objeto com a sua consciência dizendo que era ilegal. É o anátema. É o anátema na tua casa. É o anátema na tua vida. É aquela fraude nos teus papéis, para você ter talvez uma aposentadoria maior do que você merece. Irmãos, e tem um monte de cristão agindo assim. Faz isso. Anátema é o dinheiro maldito, que jamais trará paz para você. É a fraude de papéis. Esse é o anátema. É o cigarro que você fuma, meu amado. É o álcool que te domina. É maldição. É por causa dele que você não tem vitória, não triunfa, não cresce, porque existe anátema. Anátema é aquele contato no seu celular que te faz pecar, e que você ainda não deletou e mantém ele lá. Esse é o anátema. Anátema é o contato, é o relacionamento que você está tendo e você não entende o que está acontecendo. Anátema são as carícias que você está fazendo na sua namorada, meu irmão, que ainda não é a tua esposa. Está dando para entender? Isso não é progresso. Não é progresso, e na sua vida não há progresso. Anátema é o costume, é o perfil de imoralidade que você traçou como padrão sobre o seu relacionamento de solteiro, que é imoral e que está amarrando a sua vida, e você não sabe o que é. É o anátema. Anátema é essa mão do namorado que corre no corpo da sua namorada, e vice-versa. É esse olho que está vendo a nudez no filme, na novela. Percebe? A igreja está aí, e está cheio de gente assim dentro da igreja, com anátema. Anátema é aquele que você deve e não paga, e a sua consciência diz para ele: pague. E você olha até mesmo na cara dessa pessoa, e você faz como que se não tivesse acontecido nada. Se a sua consciência falou para você pagar e você não paga, você tem dentro do seu coração uma dívida, mas você ignora. É por isso que você não avança, meu amado, porque você anda com anátema. Anátema é o nome sujo, protestado, dívidas que você não se dá conta, não é um acidente, e você vai adiando.
E vai se tornando um padrão na sua vida e na vida de muitos cristãos. Cristãos caloteiros. Cristãos inadimplentes. Com nomes protestados. Com dívidas, com nome no SPC. Com calotes. E é por causa disso. O teu casamento, a tua vida e tantas outras coisas estão todas destruídas. Sabe por quê? Porque o anátema está aí com você. O anátema faz parte. O anátema entrou na sua nação. Sabe por quê? Muitas das vezes não percebemos como o anátema vai se instalando sutilmente, sorrateiramente em nós. E somos dominados muitas vezes por sentimentos, por propostas iníquas, por uma vida desonestas, por hábitos. E ele se instala e penetra sorrateiramente e passamos a conviver com aquele padrão de vida externa ou interno que é maldito para a nossa vida. Oh, meu Deus. Anátema. É maldição, irmão. Veja lá. Barreira contra a pessoa, comida alimentada. Você escolheu uma pessoa do trabalho, da igreja, da escola, do seu convívio, e nela você alimenta o seu desejo imoral. É uma constante cobiça pelo corpo de uma outra pessoa. Um relance, uma tentação. Você padronizou que você alimenta o seu desejo imoral, olhando para determinada mulher ou homem. E quando você dá o lugar e permite que aquilo vire padrão, tipo, eu vou ver ela hoje. Nossa, como ela está linda. Nossa, que perfume. Ela está maravilhosa, maravilhoso. Então você estabelece que aquela pessoa é um fator, um instrumento de alimentação imoral. E você está nutrindo essa cobiça imoral. Isso é um anátema. Homem ou mulher. Anátema é a situação ilegal. É a situação de união conjugal errada. Ou seja, o segundo casamento, o divórcio ilícito. Cristão que separou e casou-se novamente com outra pessoa, mas o seu antigo cônjuge está vivo. Isso é o anátema, é um relacionamento antibíblico, extraconjugal. E você fica limitado. Porque a Bíblia diz, o que uniu Deus, o homem não separe. Somente com a viuvez. E você está carregando. E a Bíblia diz, o que casa com a repudiada, adultera com ela. E é adúltero. E o adultério, meu amado, é uma maldição. E você então pergunta, o que é que eu faço? Rodolfo, o que é que eu faço? Essa pessoa é uma pessoa boa. Ela tem boa intenção. Mas está em adultério. Não são mais dois. São um. Dois que se fundem em um. E enquanto estivermos vivos, não podemos nos separar. Só a morte pode desfazer o vínculo do matrimônio. Só a morte, não tem a traição, não tem nada. Só a morte desfaz. E se você é casado e tem uma esposa viva, e agora tem uma ex-esposa viva, você está cometendo adultério com ela, meu irmão. E daí vem a pergunta, aleluia, por que eu não venço? Meu irmão, você não tem ideia. Quantos cristãos andam com a vida errada? Você vai ver o aluguel como é que está. Muitas vezes são um monte de trambiqueiro. E é a sua oração, você percebe, Senhor, por que não me abençoa? Por que não me abençoa, Senhor? E aí você vai ver a vida financeira, deve para esse, deve para aquele, deve num bar, deve no mercado, dá um cheque sem fundo. E rebola daqui, e mexe dali, e é uma bagunça. Eu não estou dizendo que de repente há um descontrole, isso pode acontecer. Eu estou dizendo que é uma constante. A vida do indivíduo às vezes é uma bagunça, é um verdadeiro anátema. Ele frauda tudo, ele frauda o seu olerite, ele frauda tudo para ter um financiamento de carro, de moto, de casa. Ele sonega. Às vezes é um empresário e é cheio de tambique, de mentira, de falcatrua. Como é que pode, meu amado?
compra coisa roubada, aceita coisa ilícita, quer fazer uma aposentadoria, um financiamento, ou quer fazer um empréstimo com meios iníquos, desonestos. E pergunta: Senhor, por que não deu certo? Por que está tudo errado? Sabe por quê? Porque tem mentira, porque tem papel sujo, porque está cobiçando a mulher do outro, porque você mandou aquela mensagem para alguém que você não devia mandar, porque você está ligando para alguém que você não devia ligar, porque você está tocando num corpo que não devia ser tocado. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Foge de toda aparência do mal. A Bíblia não diz fogem do mal. Se parecer com o mal, foge. Isto está duvidoso, então diga: estou fora, não quero. Tem aparência de desonesto, está errado, não quero. Este é o anátema que nós não podemos aceitar. E o jovem diz: eu não consigo emprego, a minha vida não dá certo, eu não fui para frente. Sabe por quê? Porque não tem vida de santidade. Faz sexo com a namorada antes do casamento, antes de casar, e às vezes tem o apoio da família. Aleluia. A vida não vai para frente. Quando se vive dessa forma, a vida não vai para frente. Sabe por quê? Porque existe o anátema. Você deve para vencer então, irmão. Versículo 13. Diz o Senhor: levanta-te, santifica o povo, e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus fala pela misericórdia. Não permite que a gente se sucumba. Ele vem e diz a Josué: Josué, eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Israel perdeu porque o anátema está no meio dele. Ai! Saiu vitoriosa porque o anátema está no meio do povo de Israel. E Deus explica: eu não poderei suster-vos, não podereis ter autoria, ou não poderei ter a vitória, enquanto o anátema estiver no meio de vós. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Enquanto essa situação não for resolvida, enquanto essa maldição estiver com você, você não vai sair do lugar que você está. Veja, porque é muito claro. Deus vai dizer: não podereis suster-vos até que tireis o anátema, não podereis vencer, não podereis ter progresso, não ireis muito longe. Não ireis muito longe. Meu Deus. Deus está dizendo: não podereis ir muito longe até que o anátema seja tirado. Primeiro, Deus está ensinando. A situação está assim por causa do anátema e vai continuar assim por causa do anátema. E o que temos que fazer? Veja: tirai o anátema no meio de vós. Qual é a única maneira de você voltar a vencer a cidade de Ai? Qual a única maneira de você sair deste buraco, desta cova, e triunfar novamente? Tirai o anátema do meio de vós. Deus está ensinando: para com essa prática, queima esse utensílio, deixe esse namoro desregrado, saia da idolatria, não pratique a religião, se a Bíblia diz para você não fazer. Conserta a sua vida familiar, profissional, a sua vida com Deus, irmão. Se Deus está dizendo para não adorar a imagem, não adore. Se Deus está dizendo que há somente um intercessor entre o céu e a terra, que é Jesus Cristo, é só um. É o anátema. Coloca a tua vida em dia, toda ela. Corta o relacionamento com essa pessoa, relacionamento iníquo, malicioso, de piadinhas, de roupas sensuais. Elimina essas fotos sensuais do seu Facebook, do seu Orkut, do seu celular. Deleta o telefone dessa pessoa iníqua.
Rasga essa foto sensual, rasga essa foto, esses papéis errados, desfaça o que foi feito na sujeira. Volte atrás e se arrependa, conserte a sua vida. É isso que está escrito. Aqui não está falando desse pentecostalismo barato que a gente está vendo por aí. Não tem nada disso. Esse pentecostalismo emocional e barato e desprezível dessa era moderna, de profecias que não se cumprem, de orações repetitivas que não levam a lugar nenhum, de sacrifícios, de andar distâncias enormes a pé, de joelho, se cortando até determinado santuário para dizer que ali vai acontecer uma cura. Tire a anátema do meio de vós. Pare de negar a palavra do Senhor. Versículo 14: amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar, e se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas. Versículo 15: e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado no fogo. Josué foi procurar, porque ele não sabia onde estava o anátema. Ele fez todas as tribos passarem por ele. O que nós aprendemos aqui, amados irmãos, Josué foi área por área saber onde estava esse anátema, porque ele estava perdendo. Será que não é aquele telefonema, aquele telefone, aquele programa, aquele namoro lascivo, aquele objeto, aquele adultério, aquela promiscuidade, aquela falta de consagração na vida dos pastores e padres, aquela vida promíscua, dúbia, de orgia sexual, será que não é? De festas pagãs no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E você tem omitido, será que não é esse o anátema? E Josué foi e vasculhou. O primeiro lugar para se tirar o anátema, você tem que localizar, gente. Onde está o anátema? Você está fazendo tudo certo, você ora, você jejua, você é praticante. Mas será que no meio de todo o contexto não há anátema que você precisa por obrigação estar aceitando? Porque a autoridade da igreja diz que é assim que se faz. E você não busca na Bíblia? Será que não é? Aonde está o anátema? Porque de repente o anátema se instalou de uma maneira que Josué não percebeu. E talvez você nem é um pingaiado, um drogado, uma pessoa de vida lasciva. Ou seja, você não tem essas atitudes externas. Mas você também, como Israel, não consegue mais ver o anátema. Talvez seja o anátema interno. E você, para voltar a vencer, tem que tirar o anátema. Para você progredir até mesmo na sua fé. Veja, agora você fica dando volta em volta de você mesmo. Não progride, não consegue conquistar a cidade de Ai. Porque você não passou, não vasculhou área por área. Por isso, vá lá, passe, assim como Josué, ele fez, passou por todas as tribos, procurou, vasculhou área por área. Salmo 139 vai dizer o quê? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem que procurar, você tem que orar. Senhor, revela o que está acontecendo na minha vida. Aleluia. Por que eu não saio do lugar? O que está ocorrendo, Senhor? Aonde eu estou falhando? Aonde eu tenho pecado? Talvez não é com aquela pessoa que você tem uma barreira. Quem é que eu preciso perdoar, Senhor? Até onde vai o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância? Ou as situações externas que você nem precisa procurar, irmão? Versículo 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Versículo 25, e disse Josué: porque nos turbaste, Senhor? Porque nos turbaste, o Senhor vos turbará nesse dia.
E todo Israel apedrejou com pedras e queimou com fogo. E apedrejaram com pedras. Percebe, meu irmão? Percebe? Ele tinha vencido Jericó. Vitória, regularidade, aprovação de Deus. Mas eles chegaram em Ai, uma luta menor, e levaram uma surra, e saíram correndo. E se eles não tirassem um anátema, eles não avançariam nunca mais, porque Deus não ia colocar mais a mão. Talvez você começou com tudo na sua caminhada com Deus, mas agora dá uma olhada na tua vida, está repetitivo. Você continua repetindo. Você até faz, você até jejua, você ora, você faz eventos, você corre de um lado para o outro, mas você sabe que você não é mais como no início da caminhada, que você progredia de um lado, de um ponto para o outro. Agora você vira e fica no mesmo ponto, não cresce, é sempre os mesmos probleminhas, é sempre as mesmas inquietaçõezinhas, é sempre o mesmo, sabe, aquele mesmo problema, não passa um, vem outro, passa um, repete o mesmo. São sempre pessoas que visitam o seu trabalho, ficam 2 dias, 3, um mês, depois vão embora, criticam você, depois voltam, corre para outro trabalho, mas continuam dando volta e ficam-se na mesma, e o trabalho vai enfraquecendo, tem um tempo que é forte, que é bom, depois volta, míngua, e o problema está no anátema. Eu jejuo, eu oro, eu não faço mal, e talvez o anátema seja interno. Você não consegue ver mais, a Bíblia diz uma coisa, você faz outra, mas parece que isso que é o certo agora. Só que a Deus sonda os nossos corações. E é isso que acontece com a gente. Você já foi um vencedor vigoroso, mas hoje está cativo. E qual é a resposta? Ah, anátema no meio de vós. Você está debaixo de maldição. Por isso não vence. O anátema é algo que sutilmente é introduzido, ou que nós mesmos introduzimos em nossa vida, no caráter interno ou externo, situações, coisas não resolvidas. O que precisamos fazer quando eu saber que existe o anátema? Localize o anátema, procure, vasculhe em sua vida, até que você encontre em sua vida. Mas Rodolfo, eu não sei. Ore a Deus, busque a Deus, para mostrar a você onde está o anátema. Depois de ter Josué vasculhado área por área, veja como é importante. Fez passar todas as tribos. Pode ser que você tenha que passar por cada área da sua vida. Como assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para saber se está na fé, cada área da sua vida. Vai passar pelo crivo, pela peneira da palavra, meu irmão. Então, pela palavra, a justiça de Deus revelada, você saberá qual área está comprometida, está com anátema. Então, quando ele, em oração e pela sua palavra, localiza o que é que ele fez, pegou Acã, pegou os utensílios, pegou a família de Acã, matou-os, apedrejados e queimados. E o que é que nós temos que fazer? Está aí, irmão. Tira o anátema, destrói o anátema, pare com o anátema. Ele está ensinando que você, que eu, que precisamos mudar de vida. Porque o contrário é a mesma coisa. Se insistirmos com esse relacionamento, se insistirmos com essa maldição, se insistirmos com esta religião que nega a Bíblia, de rituais milenares, de idolatria, de festas pagãs, de impureza, de casamentos ilícitos, de namoros lascivos, aonde não há ninguém para pastorear o rebanho. Se insistirmos com esse tipo de vida, o anátema ficará sobre você, sobre mim. Se nós insistirmos com essa situação financeira, com essa sujeira financeira, com esse dinheiro ilícito, a maldição estará sobre você. Se insistir em não amar, em não perdoar, principalmente essa pessoa que vem agora no seu coração, a maldição continuará sobre você.
Se você insistir, meu irmão, em viver do jeito que está, eu não vou atrás, não vou correr atrás, não estou nem aí. Eu vou deixar o negócio correr. Então vai continuar como Israel, em derrota, em paralisia. E Deus não poderá sustentar, porque Ele disse: não poderei suster-vos até que tireis o anátema de meio de vós. Porque depois que Ele tirou o anátema, olha o capítulo 8, veja lá. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espantes. Agora, depois de ter tirado o anátema, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai, e olha que tenho te dado. Eu a coloco em sua mão, a cidade de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Todo Ai. Assim como fez em Jericó. Quando Josué tirou o anátema, conquistou Ai. Tirou o anátema, conquistou Ai. Conquistou a terra, conquistou o rei, conquistou o povo. Como foi com Jericó, Ele fez com Ai. Meu irmão, de repente nós estamos aí choramingando. Nós todos os dias estamos ouvindo a palavra, todos os dias estamos lendo a palavra, estamos até pregando a palavra, e nós temos círculo de oração, e nós temos jejum, e nós vamos nos encontros, nos eventos, no culto, na oração, e nós vamos no louvor, e nós vamos nos rituais, nós participamos, mas nós estamos dando volta no mesmo lugar, não progredimos, sabe por quê? Porque os anátemas talvez eternos, os anátemas da mentira, os anátemas da falsa doutrina, os anátemas daquilo que a Bíblia não aprova, estão na nossa vida. Fazemos orações que não têm conteúdo bíblico e não têm aprovação bíblica, que não foi ensinada por Cristo, nem pelos seus apóstolos, a igreja primitiva. Não conhecemos nada disso, nem nos preocupamos em nos conhecer. Apenas que existem autoridades que nos apoiam, então nós levamos para frente, ensinamos do jeito que a gente aprendeu. Porque funcionou, porque me faz bem, eu não fumo, eu não bebo, eu não me drogo, eu não me prostituo. Mas nem por causa disso eu posso ignorar a palavra. Veja, Acã, ele escondeu algumas coisas debaixo da sua tenda, ninguém via, ele mesmo escondeu, mas Josué não sabia e não via. Às vezes, irmãos, nós estamos na caminhada. Acã fazia parte do povo de Israel, Acã fazia parte dos herdeiros da promessa, e ninguém sabia. Se Deus não revelasse, se Deus não falasse ao líder Josué, eles não saberiam até hoje por que não ganharia. E às vezes nós insistimos. Está dando certo, eu estou fazendo, estou trabalhando, eu tô numa correria para o Senhor que você precisa de ver. É uma bênção, irmão. Eu não tenho tempo, agora é uma bênção. Eu não tenho tempo para isso, às vezes não tenho tempo nem para conhecer a palavra do Senhor, porque eu quero fazer. Eu não tenho tempo para pesquisar, eu não tenho tempo para saber, para buscar discernimento. Então, do jeito que vem, vai. Do jeito que estão me aprovando, eu vou levando, eu vou conduzindo para frente. Hoje Deus está dizendo para nós: se tiver algo maldito entre os meus eleitos, se tiver algo que me desagrade, eu não vou suster-vos. Não posso suster-vos. Não posso pôr a minha bênção sobre a maldição. Eu preciso que a maldição seja retirada, destruída, queimada. Você acha que foi fácil para as pessoas que gostavam de Acã? Não foi. Mas eles precisaram retirar toda aquela família. Tudo que era deles foi lançado fora e queimado. Aí eles subiram para Ai, e Deus deu a vitória. Talvez você possa dizer: Rodolfo, eu não entendi. Por isso eu digo: ora, porque talvez o anátema foi introduzido sorrateiramente no seu coração. Talvez o anátema seja a religiosidade. Talvez o anátema seja a parte emocional da sua fé, que faz bem, que hoje você não usa droga, hoje você não bebe, hoje você não prostitui. Acã também não fazia isso, mas ele deixou de adorar da maneira correta, porque tomou de objetos malditos e trouxe para a casa dele, para a tenda. Não seria justo que todo Israel perdesse, mas foi o que aconteceu. Todo Israel perdeu a batalha por causa de uma família. Retira o anátema, meu amado, para você poder ter vitória na tua vida.
a vitória do Senhor. Te convido a orar comigo. Se colocar em oração nesta hora. Senhor nosso Deus, quão grande é o Senhor. Te bendigo, te louvo e te agradeço, Senhor. A tua obra é a grande obra. O teu poder é o grande poder e eu te agradeço. Porque nós vivemos um tempo, Senhor, onde nós estamos tendo a oportunidade de aprender contigo. Estamos tendo a oportunidade de buscar a tua presença. Porque a tua volta, meu Deus, é algo iminente. E nós não podemos mais empurrar com a barriga, levar de qualquer jeito. Nós estamos num tempo de organizar a nossa vida. Por isso usa, Pai, homens e mulheres que possam discernir o anátema externo, interno e retirar, romper, fazer uma cisão, cortar, para que tenhamos livre acesso na tua presença. Tenhamos êxito. Possamos chegar, meu Deus, e não ter obstáculo na hora de falar da tua palavra. Quantas das vezes nós ouvimos pregações, quando se chega na hora de falar a verdade, se pula. Quando a pessoa às vezes sente de realmente falar a vontade do Senhor, ela precisa mudar a pregação, sabe por quê? Porque ela vai desagradar aos homens. E ela deixa de profetizar, e ela deixa de orar, e ela deixa de pregar a verdade. Por quê? Porque ela vai simplesmente desagradar os homens. E ela prefere agradar homens e desobedecer a Deus. Então levanta, Senhor, profetas comprometidos com a tua palavra, para que muitas almas ainda se salvem. Porque há muitos falsos profetas levando pessoas para falsos caminhos, enchendo seus corações de anátemas e dizendo para elas: conviva com esse anátema que você já está salvo. Conviva com esse anátema que o Espírito Santo está na tua vida. Conviva com esse anátema que tal santo está intercedendo por você. Conviva com esse anátema porque o anjo está na tua vida. Conviva com esse anátema porque esta oração vai te libertar do diabo. E esquecemos, ignoramos de muitas vezes profetizar o evangelho na vida dela. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. São 16 horas e 57 minutinhos. Que bom, né? Que bom que o Senhor tem realmente nos dado a oportunidade de zelar pela palavra, ter tempo com a palavra, não é? Ter tempo, ter zelo. É difícil, a caminhada, ela exige